Existem vários vídeos por aí, inclusive aqui no canal, que destacam quais são os melhores quadrinhos para você começar a ler o Batman, mas hoje é diferente aqui. Vou fazer uma não recomendação. Hoje o assunto é quadrinhos que você não deve ler para conhecer o Homem-Morcego. Sejam bem-vindos, Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e sim, meus amigos, hoje nós temos aqui um vídeo de não recomendação. Quadrinhos que eu não recomendo para quem está começando a ler o Homem-Morcego. Antemão, já vou destacar o seguinte, não estou dizendo para você nunca ler estes quadrinhos, não é isso, mas para você que está começando agora, chegou agora nas leituras do Batman, é melhor você dar uma evitada. Vamos passar para alguns outros quadrinhos, depois você vem para estes. Conforme eu destaquei no comecinho, tem um vídeo aqui dedicado no canal onde eu separei então 12 obras para você ler caso queira conhecer o Homem-Morcego. Sempre tento afastar um pouquinho aquela ideia cronológica de leitura e pegar obras principais do Batman. Vou deixar linkado no final desse vídeo aqui, este vídeo para você assistir caso tenha interesse. E olha que eu vou citar clássicos do Batman aqui, sim, vou fazer isso, não recomendação de clássicos, veja só. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar este vídeo, pois ajuda ele a subir nesse YouTube, meu Deus, bem como se inscrevam se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E vamos começar então com uma pedrada aqui que é Batman por Grant Morrison, a fase deste escritor que é muitíssimo celebrada, uma das mais famosas recentes, mas que acaba sendo uma leitura difícil para quem está iniciando a brincadeira toda. Isso porque a fase de Grant Morrison acaba abordando momentos muito específicos da cronologia do Batman, que acabam trazendo ali um pouco mais de conhecimento para você entender vários momentos. É um resquício da Era de Prata aqui, é uma informação que vem da Era de Ouro a colar, então você vai ficando perdido. E além do mais, você tem a crise final também no meio da brincadeira para dar o tchananã a mais, no que envolve inclusive o falecimento do Batman. E a crise final também não é uma mega saga do universo DC que é fácil de entender. Então é um quadrinho que você deve pegar mais pra frente depois que fez as leituras iniciais do Batman, entender um pouquinho da Era de Prata, tem até um encadenado que Morrison fez para elencar ali quais são as histórias importantes da Era de Prata e ler envolvendo a fase. Então você tem que ter um pouco de bagagem nesse sentido para acabar curtindo o trabalho por completo, porque do contrário realmente vai ser uma viagem muito maluca e que tem 95% de chance de você ficar perdidaço nessa brincadeira. Até porque Morrison não é uma leitura fácil em alguns momentos, em vários momentos. Começa tranquilamente com Batman Filho, Batman Luva Negra começa a ficar maluco, Batman Rest in Peace, meu Deus, aí começou a brincadeira de uma maneira wow. A propósito, aqui no canal tem uma playlist falando sobre essas fases aí, estamos em Rest in Peace, daqui a pouco chegando o Tempo e o Batman, que já está disponível para os membros, e vamos que vamos aí, falando um pouco mais sobre esta obra maluca do Batman. Mas ainda assim, é uma das grandes fases do Batman, então quando você tiver um pouco mais de bagagem, volte aqui para ler esses trabalhos, que vale muito a pena. Vou fazer recomendação de uma mega saga aqui, que é Batman, A Queda do Morcego. Uma fase que é muito celebrada pelos fãs num sentido um pouco mais saudosista, porque os anos 90 foi muito especial para o Batman, um período muito importante nos quadrinhos do Homem-Morcego, que trouxe então este momento onde o Batman acaba sendo debilitado pelo Bane e outra figura assume o manto do morcego, que é o Jumpo Valley. Normalmente essa não é uma das melhores mega sagas do Batman, eu prefiro Uma Terra de Ninguém, Bruce Wayne assassino / fugitivo e assim vai indo, até Terremoto é melhor. A Queda do Morcego ela é interessante pelo evento em si, mostrar o Batman sendo quebrado e a introdução do próprio Bane, um grande vilão do Batman. Mas é uma história que tem uma barriga desgracilda ali quando você tem o Jumpo Valley assumindo o manto do Homem-Morcego. E esse personagem realmente é meio complicado sendo o Batman. Também gosto do Azrael, que é a identidade, não digo secreta, mas a outra faceta do Jumpo Valley. É um personagem bacana, mas quando ele assume o manto de Batman, aí você tem toda uma construção do personagem que realmente pode te afastar, inclusive, dos quadrinhos do Homem-Morcego, porque é chato, é meio chatinho. Tanto é que na Queda do Morcego eu gosto do começo, quando o Batman acaba sendo quebrado pelo Bane, e mais pro finalzinho, quando o Batman acaba voltando, né, ou melhor, o Bruce Wayne acaba voltando a ser o Homem-Morcego. Mas o contrário não é uma saga que eu recomendo, uma mega saga que eu diria, olha, vai lá e lê, hein, você vai curtir pra caramba. Começa por aqui o Batman que vai dar tudo certo. Não. Toma cuidado. E outra não indicação de começo de leitura é, com pesar que eu digo, a Era de Ouro do Homem-Morcego. Sim, meus amigos, eu, grande defensor do Batman lá na Era de Ouro, dizendo que sempre aqui que vale a pena dar uma lidinha nessas histórias, não recomendo você começar a ler o Batman a partir dessas histórias. Isso porque nós estamos falando de uma época diferente dos quadrinhos, onde o tipo de roteiro, o tipo de narrativa eram diferentes e realmente pode ser uma leitura bem maçante para quem está começando a entrar neste mundinho de, meu Deus,
pode fazer com que você nem queira continuar as leituras envolvendo o Batman. Na verdade, mesmo pra galera que já está um pouco mais afeiçoada com as histórias do Batman, ainda assim pode ser uma leitura difícil. Eu sempre recomendo ler a Era de Ouro através das histórias importantes daquela época, como primeiras aparições do Coringa, do Espantalho, Robin, do próprio Batman, do Duas Caras, etc. Tem várias histórias interessantes que você vai colhendo ali, né? Mas são várias histórias e algumas acabam ali realmente sendo um pouco mais enfadonhas, pelo tipo de leitura da época, pelo tipo de produção de quadrinho da época. Inclusive já fiz alguns vídeos aqui no canal destacando que eu não sugiro ninguém começar a ler o Batman a partir do Detective Comics número 27 para chegar até hoje em dia. Primeiro que vai demorar muito mesmo. Segundo, porque, de novo, é uma outra época. Você tem outros quadrinhos aí que já tem uma leitura que é do seu próprio momento, então fica muito mais fácil de ler. Mas no fim das contas, não estou dizendo para você não ler a Era de Ouro. É só para você tomar um pouco de cuidado, mais pra frente ler algumas histórias ali principais e ó, show de bola. Você vai curtir, mas depois. E agora nós chegamos ao momento importante, meus amigos, porque eu não vou recomendar uma leitura inicial com Batman Ano 2 de Mike W. Barr e Alan Grant. Um quadrinho extremamente polêmico, já foi considerado da cronologia, já foi retirado da cronologia, voltou para a cronologia. Hoje em dia o próprio Batman diz que foi um período onde ele não estava pensando bem as coisas. Realmente é uma história que trabalha nos mínimos detalhes o Batman fazendo muita besteira e meio que descaracterizando o personagem. É arma de fogo, é Joey Chill, é matança aqui, acolá, realmente não dá. Essa história, ela não é legal para você conhecer o personagem. É uma história que ela prefere pegar um caminho para dizer o que não é o Batman do que necessariamente trabalhar o Batman no seu começo de carreira, no seu ano 2. Então por isso que é uma história extremamente polêmica. Gosto dos desenhos, gosto do roteiro do Mike W. Barr, mas o enredo é, olha, uma tristeza. Por isso eu não recomendo o Batman no 2. Leia bem depois aí que você tiver uma formação bem específica do Batman, no sentido de saber suas regras morais, saber do porquê ele não mata e assim por diante. E vamos aproveitar então que a gente está falando sobre o Batman não matar e já recomendar também aqui para não pegar trabalhos escritos pelo Jim Starlin com o Homem-Morcego. Sim, meus amigos, o Jim Starlin fez boas coisas com o Batman, não tenho dúvida disso, mas ele era um dos roteiristas que mais forçavam esse negócio aí de morte com o Batman, do Batman ser extremamente violento. Batman, As 10 Noites da Besta fala isso, o próprio Batman The Cult, ou Batman o Messias, fala sobre esse detalhe. Quando você entra em histórias como Morte em Família, que é o Jason Todd batendo as botas, você tem uma trama que fala também sobre extremos ali. E um ponto importante é que a própria história aí da morte do Robin nem é tão boa assim. Ela é muito conhecida pela própria morte do Jason Todd, mas é uma história, olha, que é fraquíssima. Ela só é um clássico por um momento específico, que é o Coringa sentando a porrada com o pé de cabra do Jason Todd e depois explodindo o garoto, ponto. Antes disso e depois disso, nossa, é uma história que, olha, não precisava, é realmente muito fraco. Mas por todo o passado de Starlin, por ele forçar a mão ali, acaba sendo uma leitura que, olha, calma, não precisa fazer agora. Realmente é um negócio desnecessário. Volta depois lá. Volta depois quando você tiver um pouco mais de bagagem. E por fim, meus amigos, a história das histórias do Batman, talvez a mais conhecida do personagem, fora inclusive desse mundinho dos quadrinhos, de fã de quadrinhos, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Sim, meus amigos, Cavaleiro das Trevas não é de longe uma história introdutória do Batman. É uma grande história do Homem-Morcego, é uma grande história da Nona Arte, é uma história que com certeza você deve ler em algum momento se você gosta do personagem, mas especificamente uma primeira leitura do Batman, por favor, não faça. É estranho falar que essa história é fantástica, excelente, e ao mesmo tempo não recomendar uma primeira leitura, porque você precisa também ter bagagem para entender como essa história muda o Batman desde o seu lançamento. Quando eu digo que essa obra é tão influente a ponto de pessoas fora do mundo dos quadrinhos conhecerem ela, é porque realmente ela mudou o personagem quando ela foi lançada. No imaginário do público, entre aspas, civil, o Batman era aquela figura de 66, o Batman do Adam West, tinha o lado camp e coisa nesse sentido. Mas com este quadrinho nós começamos a quebrar isso, começamos a enxergar o Batman de outra maneira, para as pessoas que estavam fora desse meio. Lembrando, o Batman já começou a ser trabalhado de uma maneira diferente, fora do lado camp e da Era de Prata, no final da própria Era de Prata, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, com Dennis O'Neil, Neil Adams, Frank Robbins, Yves Novik e assim por diante. Mas isso acabou ficando restrito para a galera que conhecia o Batman, que lia os quadrinhos com mais afinco.
para quando nós temos o final dos anos 80, isso tudo mudar. Não foi só com o Cavaleiro das Trevas, obviamente, porque nós tivemos ainda um fator muito mais importante, que foi o Batman de 89 do Tim Burton, estrelado pelo Michael Keaton, para fazer toda essa mudança no imaginário do público. Mas o Cavaleiro das Trevas tem uma importância nesse sentido. Então você tem que entender toda a história do Batman, toda a construção do personagem, para entender o peso da história. É muito importante também você ter um conhecimento envolvendo a relação do Batman e do Superman, ter um conhecimento geopolítico do final dos anos 80, com a Guerra Fria, entender todos esses pormenores para a história ter um peso tal qual foi do seu lançamento. Sem falar dos pequenos pontos envolvendo a própria moralidade do Batman, para aí sim você ver o impacto que era o Frank Miller contando toda essa versão do Batman. Bem verdade, eu diria que qualquer realidade alternativa que traga o Batman numa vertente um pouco mais diferente, que trabalhe outros aspectos morais do Homem-Morcego, é melhor você não ter uma leitura inicial envolvendo o Batman com elas, mas ficar no básico ali. Inclusive, a primeira leitura que eu sempre recomendo para você que quer conhecer o Batman é Batman 1, do próprio Frank Miller e do Dave Mazzucchelli nos desenhos. O Frank Miller consegue ser diferente nessas duas pegadas. Tem o Frank Miller Cavaleiro das Trevas e tem o Frank Miller Batman 1. São dois personagens que inclusive meio que se dialogam diferente. Ainda assim existe toda uma cola que une eles, mas você vê as intenções desse personagem indo para dois lados diferentes. Então por isso que Cavaleiro das Trevas não é uma obra para iniciantes do mundo do morcego, do universo do morcego. É bom você ter um pouco mais de bagagem, entender mais o personagem, para daí você adentrar nessa obra que com certeza, quando você tiver essa bagagem, vai ser uma leitura fantástica. Dito as minhas não recomendações para leituras iniciantes, eu vou querer saber a sua também, o que você não indica como leitura inicial envolvendo o Batman. E se você discorda também da minha pessoa, fique à vontade, sem problemas nenhum. Aproveite então você, iniciante das leituras do universo do Batman, e dá uma olhadinha então na minha recomendação aí de 12 quadrinhos para você começar a ler o Homem-Morcego. Deixa aqui o emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.